Vamos falar sobre o uso capião. Hoje eu quero trazer para você a importância de se ter provas para o uso capião. O uso capião é quando a pessoa compra um terreno, um sítio, uma casa e não tem o documento necessário para fazer escritura. Por exemplo, você comprou de um terceiro, que comprou de um terceiro, então você não sabe onde está aquele proprietário que está lá no cartório dizendo que ele é o dono. Você não consegue encontrar ele para que ele passe a escritura diretamente para você. Então você precisa fazer a uso capião. Ou você até sabe que é o proprietário, mas ele já faleceu e tem muitos filhos e você não sabe onde encontrar todos esses filhos para fazer a escritura diretamente para você. Então é caso de uso capião. Então vamos lá, falando sobre as provas. Se você não tiver água, luz, documentos para demonstrar o tempo que você está utilizando aquela casa como dono, ou ainda você acabou de comprar, como é que você vai ter o tempo para fazer uso capião? Que você lembra, né? Tem várias modalidades de uso capião, então tem os tempos que pode ser de 15 anos, 10 anos, 5 anos, a depender de qual tipo de uso capião se encaixa no seu caso. Então, se você ainda não tem o tempo, o que você pode fazer? Você pode ir até um cartório de notas para pedir para fazer uma ata notarial, onde o tabelião vai até a sua casa, o seu terreno, e vai fazer como se fosse uma escritura, demonstrando com fotos, documentos, que você mora lá naquela casa. Isso será uma prova para quando você tiver o tempo, para demonstrar que você utilizava naquele ano aquela casa, daquela forma, como o tabelião descreveu no documento. Então essa será uma prova muito rica, porque foi um tabelião dotado de fé pública que fez o documento. Então vai facilitar na hora de fazer o uso capião. Além disso, nesse tempo você vai juntar documentos: água, luz, telefone, documento de posto de saúde, qualquer documento que demonstre que naquele ano você estava morando naquele endereço. Tudo isso serão provas para constituir o processo da uso capião. Mas também, o que você pode fazer? Você pode juntar o tempo do vendedor, somar aquele tempo ao seu tempo. Por exemplo, quando você comprou do vendedor, ele já morava lá 10 anos naquela casa. Então você vai pedir o contrato de compra e venda que ele comprou da outra pessoa e demonstrar que ele morou naquela casa por 10 anos. Então, água, luz, algum documento que demonstre o tempo daquela pessoa, para que você some o seu tempo com o tempo dele. Então, se ele já tem 10 anos, você pode somar mais o seu tempo, para assim fazer o pedido da uso capião o mais rápido possível. Então, quando você comprar o imóvel que é irregular, você já sabe que precisa da uso capião, você já pode pedir o documento para que você faça o pedido da uso capião, somando o seu tempo com o tempo do vendedor. Isso é muito comum quando a gente vai fazer um uso capião, de o pai morava na casa há muito tempo e depois os filhos que vão fazer o pedido da uso capião. Ou até mesmo quando o comprador é próximo do vendedor, então ele vai lá buscar documentos para juntar. Então, você já sabendo disso, você já faz logo esse pedido. Olha, eu vou precisar dos teus documentos. Já pega a cópia do RG, já pega a cópia da certidão de casamento dele. Pega esse contrato de compra e venda. Vai até o órgão público para pedir o histórico da água, da luz, para demonstrar que ele morava lá, que estava no nome dele. Porque depois você vai mudar para o seu nome, não é mesmo? Então, tudo isso são provas. E quanto mais provas documentais, é melhor para o uso capião. A uso capião só com testemunhas fica muito difícil para o juiz ou para o dono do cartório compreender se aquela pessoa estava mesmo como dono, pois provas documentais são levadas mais a sério do que provas testemunhais. Então, tome esse cuidado, vá juntando documentos para quando você for fazer a sua uso capião, você ter muitas provas para demonstrar e assim o seu procedimento correr mais rápido. Se você gostou desse vídeo, se ele foi interessante para você, deixa o seu like e já passa a me seguir, porque aqui a gente fala sobre imóveis, uso capião, inventário, tudo aquilo que vai facilitar a sua vida na hora de registrar aquela escritura, aquele documento que traz segurança jurídica para você.